Hare Krishna, tudo bem, pessoal? Estamos de volta com mais um vídeo do Clube do Dharma e dessa vez mais um vídeo da série de Hermenêutica Vaishnava. Então, estamos de volta aqui, Nityananda e eu, para dar prosseguimento no nosso estudo das ferramentas hermenêuticas. No último vídeo, a gente parou na ferramenta de número 16 do curso do GBC sobre hermenêutica. Então, para quem não sabe, está caindo nesse vídeo e não acompanhou os outros, hermenêutica é o estudo, né, das escrituras, mas usando o contexto literário, histórico e outros contextos disponíveis para a gente ter uma maior compreensão do texto. Então, vamos embora nessa, vamos, sem mais delongas, para o próximo vídeo dessa série. Hare Krishna, Nityananda. Hare Krishna, Nityananda. Boa noite, pessoal. Boa noite, porque a gente está gravando à noite aqui, né? Não sei se vocês vão assistir de dia, de tarde. Mas é isso aí, legal estar aqui de novo, continuando a gravar esses vídeos aqui sobre hermenêutica. É sempre bom tá podendo estudar, ler, refletir sobre esse tema aqui, para a gente poder tentar também passar um pouco, assim, né, para o pessoal aqui da língua portuguesa. Então, indo direto ao ponto, a gente vai voltar já na ferramenta de número 17. Vou ler aqui o que diz o manual. O manual diz o seguinte: ferramenta 17. Os Shastras frequentemente incluem uma declaração-chave que ajuda a entender o significado e propósito do texto inteiro. Né? E aí diz aqui que a gente deve identificar um paribhasha, a declaração-chave de um texto que ajuda a gente a entender o resto do texto. Então, elabora aí pra gente, Nityananda. O que é esse paribhasha? Então, esse tema, né, o Paribhasha Sutra, né, ele é um termo que a gente vê quando a gente lê alguns textos do Srimad Bhagavatam, se não me falha a memória, o Jiva Goswami, que toca nesse ponto também, Bhaktivinoda, desse Paribhasha Sutra, né, que é interessante, né, que é um termo que os acharyas usam, né, e que ele tem muito, sim, parece que ele encarna, assim, né, ele tem uma identidade, sim, que ele encarna essa questão da hermenêutica, né, esse termo, né, o Paribhasha Sutra, porque é uma afirmação, uma declaração-chave que existe dentro do texto, que ela vai, assim, servir como um guarda-chuva, né, ela vai abranger todo o texto, né, e a gente vê isso principalmente ali no Srimad Bhagavatam. Eu lembro quando eu estava estudando o módulo 1 do Bhakti Vaibhava, né? Porque a gente tem o curso do Bhakti Vaibhava, que geralmente ele é dividido em dois módulos. A gente estuda o Bhakti Vaibhava, é o estudo dos 6 primeiros cantos do Bhagavatam, né? E aí a gente estuda 3 cantos, do 1 ao 3, e depois estuda os cantos 4, 5, 6. E aí os cantos 1 ao 3, eu estudei com o Guru Sevananda. Eu lembro quando a gente chegou no capítulo 3 do primeiro canto, lá tem o Paribhasha Sutra do Srimad Bhagavatam, que é o verso 28, né, que é o Krishna Stu Bhagavan Swayam. E aí eu lembro que ele trouxe, né, uma explicação de Jiva Goswami falando sobre como que esse verso ele é chamado verso imperador, né? O Jiva Goswami apelidou ele, esse é o verso imperador. E aí, na aula, eu lembro que é uma coisa que eu nunca esqueci, né? Uma vez, assim, e é uma coisa marcante, assim, porque é uma questão muito pontual, né? Poxa, esse verso é o verso que serve de orientação para você entender todo o Srimad Bhagavatam. Então, ele é o verso imperador, é o verso que rege, né? Ele é o regente, ele rege todo o significado do Srimad Bhagavatam, é como um guarda-chuva, né? O significado dele, o entendimento dele se expande para todos os outros versos da obra, por mais que ele não seja falado de novo em nenhum lugar da obra. Às vezes, igual esse verso, ele está lá no começo do Bhagavatam, terceiro capítulo, imagina, né, 18 mil versos, ele está lá no começo do Bhagavatam, logo no terceiro capítulo do primeiro canto, e ele vai se fazer sentir depois em toda a obra, né, porque é ele que vai prover a lente, né, igual é o termo que o Nishi Hernando gosta de usar, né, a lente hermenêutica, né, ele vai prover uma lente hermenêutica para a gente entender justamente assim, a essência, né, do significado, assim, a essência da compreensão do texto está nele. Então, o guarda-chuva ali, que está abrangendo todo o texto, né? Por mais que esteja ali só no verso, só no local, né? E aí o Jiva Goswami, ele fala isso, né? Que um exemplo maior que a gente tem do Gaudiya Vaishnavismo, do Paribhasha Sutra, está justamente no Srimad Bhagavatam,
que é um texto que Chaitanya falou que era o nosso texto mais importante. E ali, então, tem o Paribhasha Sutra, que se a gente for considerar, então, em termos do que a gente viu de autoridade das escrituras, para a gente o Srimad Bhagavatam é o texto de maior importância nessa hierarquia, o Paribhasha Sutra do Bhagavatam também para a gente vai ser o Paribhasha Sutra mais importante, se a gente fazer uma relação lógica assim, né? E a gente vê que é um sutra, que é ali uma afirmação. E qual é essa afirmação, né? A afirmação é que todas as manifestações da divindade suprema, as manifestações de Krishna, né? Todas elas, beleza, são os avataras. Mas somente Krishna, né? Ele é a fonte, ele é Swayam Bhagavan, ele é o próprio Bhagavan, somente Krishna. Esse verso vai falar isso, porque ele está no capítulo que é intitulado Descrição das Encarnações Anunciadas, né, de Krishna. E ali vai citar uma lista dos avatares de Krishna. Os Lila avataras, assim, vários Lila avatares, como Nrsimhadeva, Parashurama, Kurma, Matsya e vários avatares. Aí vai falar, de todos esses descritos, somente Krishna é Bhagavan, somente Krishna é o avatar, né? É a fonte de todos os avatares. Nenhum se compara com Krishna. Então, Krishna é definido ali a identidade essencial, o tattva, né? Assim, único de Krishna, que só ele é Swayam Bhagavan. Ele é o próprio Bhagavan em pessoa. Ele é a fonte de tudo. Então, essa compreensão é a compreensão assim, maior do Bhagavatam, que de todas as formas de Deus, Narayana, Vishnu, etc., Krishna, ele é a forma suprema, é a forma original, né? E nesse sentido, ele é único, né? Por mais que todas as outras formas a gente entenda que não sejam diferentes dele, mas só ele é a origem de tudo, né? E aí ele fala, esse é o verso imperador, esse é o verso que define e que não deixa dúvidas quanto à pessoa de Krishna, quanto à posição de Krishna. Esse verso, o que ele faz? Ele define de maneira direta. E aí a gente vai ver que, geralmente, o Paribhasha Sutra, que é essa afirmação central dentro de uma obra, no nosso caso aqui, numa obra dos Vedas, o Shastra dos Vedas, vai ser um sutra, vai ser uma afirmação, que ele vai ser uma afirmação que vai ser dada de maneira direta e que a compreensão dela é bem clara, é bem óbvia, né? É uma afirmação que não deixa dúvidas. E aí, todas as outras afirmações, por mais que tenham afirmações que pareçam diferenciadas, aí o que os acharyas vão falar, o que o Jiva Goswami vai falar, Bhaktivinoda, que as outras afirmações elas vão ter que se adequar à afirmação do Paribhasa Sutra. Então, a gente vai ter que quebrar nossa cabeça para tentar entender como que outras afirmações, que talvez, né, para a gente possa parecer diferente ou até contraditório, como que a gente deve entender elas para elas apoiarem, se coadunarem com esse sutra principal, com essa afirmação que é a afirmação central, que dá significado, que ilumina todas as outras afirmações, né, que vão tratar do tema semelhante ali. Então, a gente entender o Paribhasa Sutra de um texto é muito importante. Só que aí tem uma questão é colocada aqui, que não é toda obra que possui o Paribhasa Sutra. E aí o que os devotos falam, né? O que os estudiosos aqui falam? Que às vezes o Shastra ele não vai ter um Paribhasa Sutra que está ali declarado, né? Então não tem. E aí a gente deve procurar nos comentários dos acharyas o que eles dizem, o que eles apontam como sendo o que ocupa o lugar do Paribhasha Sutra na obra. E às vezes a gente vai poder achar isso nos comentários dos acharyas, nos significados que eles dão, nas explicações que eles dão. Então, por isso que é importante também, né, a gente, além da gente conhecer o Shastra, a gente conhecer a explicação do Shastra. E para a gente que é da ISKCON, isso é até meio óbvio, né? Porque a gente vê que os textos do Prabhupada, ele teve esse cuidado com a gente. Ele traduziu, né? Colocou a tradução, como fala ali? De palavra por palavra ali do sânscrito original para a gente e depois ele traduz o verso, monta o verso certinho e comenta cada verso. Ele tem esse cuidado para a gente. Então, ele traz esse significado para a gente, né? Ele tem noção, muita noção do que é a essência da obra ali, o que a gente poderia talvez chamar do Paribhasha Sutra, de uma obra, e ele sempre trazendo isso no significado. Ele está protegendo a nossa compreensão, né?
Então, lendo os comentários dos acharyas, a gente pode ter essa noção, né? Então, os estudiosos aqui do Shastras, os devotos aqui do GBC, eles chamam atenção para esse ponto, né? Que o Paribhasha Sutra, então, ele vai definir a identidade da obra. Então, às vezes, poxa, a gente pegou uma obra ali, está lendo um texto ali, um Shastra, e igual o Srimad Bhagavata, né? Que para a gente é mais fácil falar dele, porque o Paribhasha Sutra dele já é muito bem definido. Então, a gente vai lá pegar o Bhagavata e vai começar a ler uma parte do Bhagavata, por exemplo, que está falando sobre Sankhya. E a gente vai ler ali o discurso sobre Sankhya, etc. E a gente começa a estudar e a gente começa assim, poxa, a achar muito interessante aquele assunto ali. Só que aí, às vezes a gente não está com uma leitura orientada pelo Paribhasha Sutra. A gente vai começar a ler que o Sankhya é praticado assim, que aí qual é a finalidade do Sankhya, que como que o Sankhya é transmitido, qual é o objeto de estudo do Sankhya, qual é o Sambandha, Videha e Prayojana, às vezes do Sankhya ali, e não pode não ficar muito claro para a gente que o que está sendo apresentado ali, ele está em conexão direta com o serviço devocional a Krishna. Porque pode ser que a gente pegue só um pedaço, por exemplo. E esse também é até o tema da ferramenta seguinte que a gente vai falar, né? De entender a parte, mas tem que entender a parte de acordo com o todo. Então tem a ver isso aqui também do Paribhasha Sutra, porque ele fornece meio que a identidade ali da obra, né? Por meio dessa declaração principal, a gente vai entender o teor da obra, né? Ele já vai deixar ali meio que pré-definido. Então, já é uma orientação. A gente já vai entrar no texto tendo essa orientação. Olha, esse texto aqui, qual é o teor dele? Então, esse ensinamento aqui principal, ele tenta fornecer esse teor, fornecer essa identidade, para a gente não pegar um pedaço do texto, às vezes, e esquecer qual é o fundamento da obra, qual é o teor central da obra ali, e acabar gerando uma compreensão errada, uma compreensão equivocada, uma compreensão errônea. Eu lembro que quando eu comecei a ler a Bhagavad Gita, assim, as primeiras vezes, minha primeira vez, e aí eu ainda não tinha, assim, eu ainda não estava convicto, né, de que realmente a consciência de Krishna era o caminho, por exemplo, que eu ia seguir. Eu estudava muitas coisas ali, espiritualistas, esotéricas, tinha contato com a literatura ali ocultista, mística, assim, né, aquela salada mística universalista e tal. E aí eu lembro que quando eu li partes assim, da Bhagavad Gita que falava assim, que dava a descrição no capítulo 6 da prática do yoga, nossa, eu achava muito impressionante. Eu falava, nossa, né, mas que prática interessante, né? Olha, esse ensinamento é muito interessante, né? E sim, e considerava aquilo ali como se fosse praticamente a coisa mais importante que tinha de ensinamento ali. Por quê? Porque eu não entendia qual era a identidade da obra da Bhagavad Gita, que era uma obra devocional, que é uma obra que está falando sobre a devoção à pessoa de Cristo, a devoção à entrega amorosa a Deus. Eu não tinha noção disso. Eu estava ali encantado com as palavras, com a descrição, né? Então, eu estava me perdendo. Tudo bem que eu estava aprendendo alguma coisa, mas ao mesmo tempo eu estava me perdendo naqueles ensinamentos, no sentido que eu estava é, me embreando naqueles ensinamentos, mas não estava me conectando com o objetivo. Então, eu estava ali, me perdendo ali naquelas palavras, naquelas dizeres de Krishna ali, sem pegar a essência, sem me conectar com a essência, né? Então, o Paribhasa Sutra, ele tem essa função, entre outras, e deixa eu ver mais o que eu tinha anotado aqui. Só um momentinho. Aqui. Estava falando da questão dos vários textos, né? Porque, por exemplo, se a gente está falando aqui da literatura, né, que a gente estuda aqui, sagrada, dos Vedas, tem muitos textos que vão estar ali concorrendo sobre a autoridade, que eu tinha notado, sobre a autoridade e o significado. Qual é o significado, né, de determinado assunto? Né? A gente vê que tem textos que concorrem. Qual tem a autoridade sobre o significado de um assunto? Então, a gente vê que isso acontece muito entre as escolas Vaishnavas e as escolas ali do Vedanta Dvaita, Shankaristas, né?
a gente tem esse debate assim histórico, né, que é algo muito conhecido, né, principalmente entre as escolas personalista e impersonalista. E às vezes a gente vai ver textos que são às vezes atribuídos a seguidores assim do Vedanta Dvaita, que vão assim tentar concorrer à autoridade sobre algum assunto, sobre algum conceito espiritual, como por exemplo a grande questão de debate, né, que é sobre a natureza do Atman, a natureza do Brahman. Brahman, né, é pessoal ou é impessoal, né? Tem forma ou não tem forma? Tem identidade ou não, né? Como é que funciona isso, né? Então, é uma discussão assim, é a discussão mais essencial que tem entre essas escolas, né? Então, assim, às vezes, se a gente não entende, se uma obra, a gente vai investigar uma obra, às vezes, e a gente não entende, não tem ali claro qual é o tema central, o teor central de uma obra, pode dizer que a gente se confunda por exemplo, significados, com opiniões, por exemplo, de outras pessoas, de outros textos, que vão influenciar a gente na nossa leitura. Por quê? Porque são literaturas que estão concorrendo sobre o mesmo tema. Então, a gente vai ser influenciado por opiniões, por declarações de personalidades, estudiosos diferentes, por exemplo, que não fazem parte do Gaudiya Vaishnavismo, não são devotos de Krishna, e às vezes a gente pode pegar esse entendimento como sendo um entendimento que a gente teve acesso ali, como sendo mais coerente para entender um determinado tema. Se a gente não tem ali o Paribhasa Sutra iluminando o significado daquela obra. Falando, olha, o teor dessa obra aqui, ele não é, por exemplo, do Srimad Bhagavatam, não é discutir sobre Sankhya. Mas aí a gente vê um texto ali, por exemplo, do Vedanta Dvaita, falando, explicando Sankhya, ou falando de Jnana, como sendo a parte mais importante, a parte mais nobre, a parte mais elevada. E a gente vai ler o Srimad Bhagavatam ali, às vezes, influenciado, por exemplo, por esses conceitos. E a gente vai achar que o Srimad Bhagavatam, o Srimad Bhagavatam aqui, ele não explicou muito bem o Jnana como o devido valor que o pessoal do Vedanta do Veda explicou, com o devido cuidado, a devida profundidade, talvez, explicar de maneira mais técnica, talvez, né? Por quê? Porque não é o objetivo do Srimad Bhagavatam tratar daquele assunto. E isso é definido no Paribhasa Sutra. O Paribhasa Sutra fala, olha, o objetivo central, primordial, é estabelecer isso, estabelecer a pessoa de Krishna. E a gente tem que tomar esse cuidado, que aquele não é o objetivo da obra. E isso tá, a identidade da obra, então, ela vai meio que ser dada por esse Paribhasha Sutra. Então, se a gente for querer, por exemplo, que o Srimad Bhagavatam fale com a mesma linguagem que um texto do Vedanta Dvaita sobre Sankhya, sobre Jnana, a gente não vai conseguir achar isso. Por quê? Porque isso não é o objetivo. Porém, o Srimad Bhagavatam fala desses temas, só que iluminado por essa declaração central, deixando claro que essa maneira de abordagem, por exemplo, do Vedanta Dvaita, não é a abordagem mais apropriada, por mais técnica que ela pareça. Por quê? Porque existe algo que é mais importante do que essa discussão técnica de Jnana, do que essa discussão técnica de Sankhya, né? Então, então, o fato da gente entender a identidade da obra por meio de uma declaração central pode ajudar a gente nessa discussão, nessa confusão que às vezes a gente pode ter de influência de outros textos, né? Vou parar por aqui. Então, acho que esse tipo de tendência, de às vezes quando um texto, né, está discutindo um tema, e esse texto ele traz outros temas secundários, e às vezes a gente acaba dando mais atenção para esses textos, para esses temas secundários, a gente não consegue entender que eles estão dentro de um contexto que é governado pelo tema principal, né? Isso é um tipo de problema frequente em comunicação, né? E acontece assim em vários níveis, né? Tirando aqui da questão da hermenêutica, né, escritural, isso acontece bastante, né? Eu estava, por exemplo, algo que aconteceu comigo recentemente, estava dando uma palestra na universidade, e essa palestra ela era sobre algo que eu pesquiso diretamente, que é a dificuldade que a gente tem de prever a velocidade ou prever os meios pelo qual a extinção das espécies vai acontecendo, inclusive a espécie humana. E aí nessa palestra eu estava mostrando assim como que é difícil a gente prever
por exemplo, as flutuações econômicas. Como que a gente tem dificuldade para prever o funcionamento da Bolsa de Valores, ou então o pessoal que faz day trade, essas coisas, por que é tão difícil prever esse tipo de coisa, né? E aí fui discutindo para, a partir daí, eu partir para uma analogia e explicar por que é difícil a gente fazer uma predição acurada do desenvolvimento, né, do processo de extinção. E no final, assim, da minha palestra, porque esse era o meu objetivo, era falar, inclusive, do que eu pesquiso, né? E fazer esse alerta, né, de que a gente tem que ser muito cuidadoso, né, com essa questão da extinção, porque a gente não consegue ter muito isso sob nosso controle. Então, minha objetivo lá era falar que temos que ser cuidadosos, até pessimistas. É melhor a gente ser pessimista e cuidadoso, né? E no final da palestra, estava todo mundo muito interessado em entender como que a gente pode desenvolver os métodos de predição para poder fazer predições melhor da bolsa de valor, para a gente conseguir melhorar a nossa vantagem econômica e saber qual ação comprar. Gente, não era para isso assim que eu estava falando, né? Isso não era a minha mensagem, né? Então, isso foi um exemplo. E outro exemplo, depois eu vou fazer a conexão aqui, aconteceu hoje, inclusive, né? Porque o meu filho, o Krishna, ele tem 4 anos. E aí, todo dia que ele acorda, eu conto para ele uma história. Assim, ele já fica até esperando, né? Então, ele acorda, já senta na cama e já chama, assim, quando ele acorda, pai, vem contar a história do dia tal, né? Ele sabe sempre qual é o dia do mês, ele tem... Aí ele fala, vem contar a história do dia 1º de outubro, igual hoje, assim. Aí eu vou lá e conto, né? Quando por algum motivo eu preciso sair de casa mais cedo, assim, para trabalhar alguma coisa e eu não tô na hora que ele acorda, ele fica frustrado, assim. Aí tem que contar a história quando chego do trabalho. E eu sempre conto uma história e tem uma moral na história. Eu sempre tento botar uma moral na história, mas eu tento fazer assim, de um jeito que a história ela seja atrativa. Então, eu não tento contar uma história que seja explicitamente didático, porque é chato, né? Quando você conta assim, um negócio que é explicitamente didático, fica parecendo aquelas histórias assim, do Telecurso 2000, né? Então, é um negócio meio enfadonho. Legal quando a moral ela tá meio assim, dissolvida na história, né? Então, hoje eu contei a história de um grupo de 7 amigos que eram todos muito habilidosos e eles queriam construir um clube para eles brincar. Então, o clube ia ter salão de jogos, ia ter um monte de coisa assim, ia ter uma discoteca. Só que o ponto da história é que, no final, o que garantiu o sucesso deles é o trabalho em conjunto, que o trabalho em conjunto, que no final é exitoso. As habilidades de cada um individualmente, elas nunca são suficientes. Elas sempre têm que, a nossa habilidade, elas têm que servir ao todo, a gente tem que trabalhar cooperativamente e tal. Esse era o objetivo da história. Mas eu fui detalhando, assim, fui explicando cada um dos personagens e dando um contexto para cada um deles. E aí chegou no final da história, o Krishna estava muito interessado em saber mais sobre os personagens, não deu muita bola para a moral da história, não. E aí, inclusive, ele começou a falar: poxa, mas o fulano de tal lá, que era um dos personagens, contou lá um dos personagens, ele é tão bom assim, e ele ainda é muito sortudo, por que ele não conseguiu construir sozinho? Falei, pô, cara, não, aí eu tive que ir recontando e dando ênfase assim para ele, que apesar deles serem muito habilidosos, os personagens da história, eles tinham muitas debilidades também. Essas debilidades elas eram superadas pelo trabalho em grupo, que era o foco que eu queria contar para ele, e que ele não pegou. E porque ele não pegou, ele ficou prestando muita atenção nos detalhes periféricos e se perdeu da essência da mensagem. Então, eu acho que quando a gente está tentando comunicar um conceito, existem essas duas formas tradicionais que a gente tem de comunicar um conceito. Ou a gente encarna o conceito numa história, né? E isso é muito comum, né? Então vira uma parábola, a história ela passa a ser algo que vai descrever na prática, né, em algo que a gente pode associar com a nossa própria vida prática, aquele conceito, né? Ou então a gente faz um contraste de um conceito com outro. Isso também é comum. Você joga um conceito para a plateia, a galera começa a prestar atenção naquilo e aí você contrasta com outro conceito. Né? E aí, nas diferenças e nas similitudes desses dois conceitos, você começa a ver melhor como eles se destacam. Né? Quando a gente se relaciona com uma outra pessoa, a alteridade, a diferença que existe entre a nossa personalidade e a personalidade do outro, né? Que vai fazendo com que a gente consiga perceber traços de nós mesmos que a gente não percebia isolado. Né? No contato com o outro, por exemplo, talvez você descubra que você é intransigente, não sei o quê. Mesma coisa acontece com conceitos. Quando você expõe dois conceitos conjuntamente, né, aí você começa a perceber nuances desses conceitos. Foi o que eu tentei fazer falando, por exemplo, da dificuldade de predição econômica com a dificuldade de predição ambiental. Né? Então, fiz o contraste. E a outra coisa de encarnar um conceito numa história foi o que eu tentei fazer hoje na historinha que eu contei para o Krishna. Isso é clássico assim, de comunicação.
E as escrituras elas estão cheias desse tipo de exemplo, né? Só que ainda assim existe um fio condutor, né? E esse fio condutor ele é o objetivo desse contraste, dessa encarnação numa história está sendo feita, né? E é o Paribaixa Shutra que serve para a gente entender qual é esse fio condutor, né? Então, quando isso não é captado, com certeza vai existir algum problema de comunicação. E aí, trazendo já para um exemplo de escrituras mesmo religiosas, mas não no nosso contexto, eu ouvi há pouco tempo atrás uma pregação muito boa de um pastor que eu admiro bastante, que é o Guilherme de Carvalho, pastor até da terra do Nityananda, meio vizinho do Nityananda. Para mim, assim, talvez é o principal pastor, né, protestante que tem no Brasil, assim, em termos de projetos que ele faz, é muito bacana. Ele tem atuação na área da ciência, tem atuação na área da política, serviço social e teológico, assim, grande teólogo, assim, pastor de primeira. E ele estava falando, por exemplo, daquela parábola das 10 virgens, né? Que Jesus conta, falando sobre a importância da gente estar sempre preparado para a chegada do reino de Deus, né? E a parábola se passa num casamento. E ele falou que sempre que ele prega essa parábola, as pessoas começam a fazer um monte de perguntas sobre casamento para ele, em vez de fazer a pergunta sobre a chegada do reino de Deus, que é o objetivo da parábola, né? Ah, então como que é porque a parábola fala muito sobre os detalhes do casamento, como que tem que ser a chegada do noivo com como que é? Dama de honra, né? E ele tava falando que o pessoal começa a fazer um monte de pergunta disso e fala, pelo amor de Deus, que diabo é isso? Né? Então, assim, é o problema aí de comunicação. A gente se distrai muito facilmente por esses detalhes. E aí o que acontece, e aí, isso é algo que a gente já abordou antes aqui na sede hermenêutica, é que quando a gente não entende o objetivo de uma determinada parte do texto, a gente começa a fazer uma confusão que se torna muito perigosa, que a gente começa a confundir descrição com prescrição. Né? Então, por exemplo, Jesus estava fazendo uma descrição de como era um casamento judaico da época, para poder, a partir dessa descrição, ele contar uma história, e essa história ela tem uma finalidade escatológica. Ou seja, ele ia falar como que era o estabelecimento do desejo de Deus ao longo da história humana e como que isso ia levar a humanidade a ter um contato mais íntimo com Deus. Esse era o objetivo da história, mas para isso ele contou uma descrição. E uma descrição até relativamente detalhada, pelo que a gente vê ali nos evangelhos, porque é esse ponto que eu falei, igual quando eu conto a história para o Cris, não faço questão de dar uma nuance para os personagens, é porque tem uma descrição que é para essa descrição capturar ali a nossa imaginação, fazer a gente entrar na história para assimilar melhor o conteúdo. Só que se a gente não entende o que é o conteúdo e o que é o contexto, a gente vai tomar um pelo outro. Então as pessoas, por exemplo, elas começam a tentar entender que Jesus estava dando uma descrição de como tem que ser a cerimônia litúrgica do casamento, enquanto isso para ele era totalmente irrelevante. Né? O casamento em si ele era só uma analogia, era só uma parábola para o que ele estava querendo exemplificar. E quando a gente faz esse tipo de confusão, esse tipo de confusão pode levar não só a gente a ter um tipo de leitura superficial das escrituras, como pode fazer, na verdade, a gente ter um tipo de leitura das escrituras que vai justamente contra o intento das próprias escrituras. Um tipo de leitura que pode ser até pecaminosa. Por exemplo, o Bhagavatam é cheio dessas descrições, né? Muitas, assim. O que é ótimo, né? Porque as descrições elas dão riqueza de descrição, possibilitam assim, é uma entrada na história, de fato, né? Você sentir a história, sentir ali o peso dos personagens. Então, o Bhagavatam é cheio, por exemplo, de personagens que são grandes yogis, são místicos, ou então o Bhagavatam, por exemplo, vai começar a descrever como era a vida de Brahmachari em uma determinada era. Os caras se vestiam com casca de árvore, faziam jejuns muito longos, não lavava o cabelo, ficava com o cabelo todo estranho, né? E coisas desse tipo. E aí o que acontece? Às vezes as pessoas começam a ver esses detalhes desses personagens, assim, que estão dentro do contexto do Bhagavatam. Então, Brahmachari, que era, assim, austero, né, para chuchu, assim, de, pô, o cara se vestia com a casca da árvore que ele achou ali e desenvolvia várias gastrites ali com jejum maluco e tal. Era o contexto ali, né? Beleza. Aí o que acontece? O Bhagavatam vai levar a gente o tempo todo, né, para a mesma reflexão. Esses personagens, eles sempre são quebrados diante de alguma circunstância da vida. Você vai ter lá o grande yogi que ficou milênios embaixo da água, meditando, sobrevivendo embaixo da água, com o poder místico dele, com a força das austeridades dele, para no final das contas ele perder toda aquela meditação porque ele viu simplesmente um casal de peixes copulando e isso despertou a libido dele, despertou um desejo luxurioso nele.
né? Todo esse tipo de coisa. Ou outro yogi que era muito poderoso e erudito nas escrituras, mas que era muito vaidoso. Então, quando ele não sentia que as pessoas honravam ele adequadamente, ele queria sair jogando maldição em todo mundo. Sempre vai ter alguma coisa desse tipo, né? As histórias, elas sempre vão levar o ponto da gente para mostrar que todo mundo é corrupto por natureza e que essa corrupção ela não pode ser consertada pelo nosso próprio esforço, né? Nem pelo nosso próprio esforço seguindo fórmulas védicas, né? Então a gente vai ver rei poderosíssimos caindo, a gente vai ver yogi caindo, a gente vai ver semideus caindo, a gente vai ver Brahma, o Adikavi, o sábio original, né? Que é o guru dos gurus, caindo. A gente vai ver um depois do outro caindo, simplesmente porque o ponto do Bhagavata é Krishna do Bhagavan Sayam, como foi falado aqui, esse é o Paribhasha Sutra. Krishna, ele é a suprema personalidade de Deus, e como ele é a suprema personalidade de Deus, ele que é a fonte de toda a redenção, ele é a fonte de toda a pureza. Então, assim, no final das contas, todas essas descrições da rigidez de austeridades, das minúcias dos processos que esses sábios, né, seguiam para poder se disciplinarem, condicionarem sua mente, é para levar ao ponto de que, apesar dessas coisas serem interessantes como um processo de obediência, né, elas não são suficientes, né? Elas não são aquilo que vai, de fato, permitir que a gente supere a influência de Maya. No final das contas, é o desejo de Krishna. Esse é o ponto do Bhagavata. No final das contas, o centro da nossa vida tem que ser Krishna, né? É Krishna que vai redimir a gente, é Krishna que vai purificar a gente. E, na verdade, a gente só está passando por esse processo de redenção, de purificação todo, para Krishna, para poder servir Krishna melhor. Porque, na verdade, a própria ideia de você se purificar, se não for para servir Krishna, no final das contas, você está se purificando por interesse próprio, no final das contas, isso já é a própria fonte de corrupção. Então, o que acontece? Quando você ignora isso e você pega um detalhe e fica fascinado por um detalhe, que é o que normalmente acontece com a gente, foi o que o Nintendo falou que aconteceu ali com ele, que quando estava lendo Bhagavad Gita a primeira vez, isso é coisa super comum, quando a gente não tem esse Paribhasha Sutra, o que acontece é o seguinte, a gente pode fazer o seguinte, pegar um método desse e começar a se devotar àquele método, achando que, né, seguindo aquele método, mecanicamente você vai estar meio que forçando ali o processo de iluminação e de devoção surgir. Você vai estar controlando, vai estar domesticando Krishna. Krishna vai se sujeitar a você porque você está seguindo à risca um método que era algo descritivo. Pode ser algo que tem até aplicação na nossa vida, né? Mas, assim, e muitas vezes não é. Muitas vezes é uma coisa do contexto de uma história específica. Mas mesmo quando tem aplicação na nossa vida, isso continua sendo um ponto corolário, né, que está subordinado ao ponto central. E aí, o que acontece? Se você começa a seguir essas descrições, assim como prescrições, rigidamente, achando que com isso você vai conseguir avançar e vai conseguir sucesso em Bhakti, na verdade, o que você está fazendo é se afastar cada vez mais de Bhakti. Porque você está achando que, na verdade, você é aquele que está conseguindo controlar o processo de Bhakti. Né? Você está achando que o processo de Bhakti é algo que acontece independente do desejo de Krishna. Você está reduzindo Krishna de um Deus pessoal que se relaciona com você, que tem um projeto específico para a sua vida, por uma fórmula intelectual, que só porque você leu num lugar, agora você vai conseguir reproduzir. Né? E tudo isso é o contrário do coração de Bhakti. Você está se afastando de Bhakti porque você fez uma leitura inversa do texto. Né? Porque você pegou uma parte do texto e não subordinou ela a esse Paribhasha Sutra, né? Então, a gente vê como isso é importante aí. Quando a gente não pega a essência da comunicação, a gente pode acabar se afastando dela. E aí, só para fechar esse ponto, essa coisa de nem toda escritura tem um Paribhasha Sutra, uma coisa que eu penso nesse sentido é que as escrituras, muitas vezes, elas orbitam ao redor de outras escrituras, né? Então, quando você vê toda escritura, ela surge em um determinado contexto. E, às vezes, ela é uma reflexão sobre uma outra escritura que já existia. Então, o Paribhasha Sutra dela, o ponto central dela, é o próprio ponto central da escritura no qual ela está tentando refletir ou enfatizar. E uma escritura que a gente vê, assim, bastante frequente nesse sentido é o Gita Mahatmya, né? O Gita Mahatmya, ele é um elogio ao Bhagavad Gita, né? Assim, o Gita Mahatmya são várias historinhas e versos, assim, mostrando como o Bhagavad Gita é poderoso. Cada capítulo da Bhagavad Gita tem um poderzinho lá, né? De acalmar os animais selvagens, de afastar ladrão, de despachar fantasmas, um negócio desse. Né? Mas, assim, no final das contas, assim, ele é um elogio para a Bhagavad Gita. Está mostrando assim, olha só, como que um mero fragmento da Bhagavad Gita tem poder sobre a criação, vai, assim, restaurando a harmonia da criação, né? Mas, na verdade, o que ele está querendo fazer é aumentar o seu apetite para a Bhagavad Gita, e o ponto central da Bhagavad Gita é Krishna falando para você
se render a ele, que na verdade essa é a fonte de todo o Dharma, essa é a raiz de todo o Dharma, e que quando os outros Dharmas são opostos à rendição a ele, todos os outros Dharmas têm que ser abandonados. Né? Você pode até abandonar todos os outros Dharmas que são ensinados na própria Bhagavad Gita, quando isso é necessário para servir Krishna. Né? Então esse é o ponto central. Então o Gita Mahatmya em nenhum lugar fala isso explicitamente. Por quê? Porque ele já é uma reflexão, ele já é um elogio à Bhagavad Gita. Então o Paribhasha Sutra dele é esse. Mas o que a gente mais vê é as pessoas pegando essas historinhas e coisas aleatórias assim que aparecem nele e aplicando de uma forma desconectada da Bhagavad Gita. Então você está querendo, na verdade, transformar a Bhagavad Gita numa maquininha para você controlar o mundo. Né? Então isso eu já vi, na verdade, o pessoal falando sobre isso. Eu vi esse exemplo, assim, eu fiquei muito chocado um tempo atrás, né, que se você quer, por exemplo, combater a dengue, tem lá o capítulo da Bhagavad Gita que repele os animais selvagens. Então você vai pegar a Gita e fica lendo aquilo ali, em vez de se preocupar com água parada, com esses negócios, você tem lá o capítulo da Bhagavad Gita. Então a Gita, que era um negócio para você se render a Deus, né, era o texto que estava tentando te levar para esse ponto, agora ele vira um texto para você controlar a natureza desse mundo, você virar o controlador, que ele está tentando fazer você não virar. Né? Então agora o Gita Mahatmya, quando lido sem o Paribhasha Sutra, ele reduz a Gita a essa máquina de controle. Eu quero mandar o animal para longe, quero mandar o fantasma para longe, quero mandar o ladrão para longe, né? Tem ali tudo na Bhagavad Gita, você já está segurozinho, né? Em vez da Gita te botar no ponto de vulnerabilidade, eu não tenho como me salvar, eu preciso de Krishna, vou me render a ele. Não, agora o Gita virou uma fonte de conforto mundano, que com ele eu consigo controlar as coisas. Então, olha só, isso é uma leitura pecaminosa da Bhagavad Gita. Pecaminoso no sentido de estar te alienando de Krishna e do propósito de Krishna, né? Então, isso é sério mesmo, esse negócio, né? Dito isso, bora pro ponto 18. Vamos para a gente fechar esse nosso vídeo de hoje. Ferramenta 18, estudar holisticamente e repetidamente. Diga lá, Nitenanda. Tá, essa ferramenta 18 aqui é boa, né? Porque ela geralmente é uma das coisas que a gente mais fala, né? Quando vai falar de hermenêutica, né? Geralmente já leva para esse ponto, assim, meio que direto, quase que automático, né? Quando eu vi essa ferramenta aqui, eu falei, nossa, é isso aqui. Isso que quando vai falar de hermenêutica, o pessoal entende isso, geralmente, assim, já. A nossa mente já vai para isso. Poxa, como que eu vou ler um pedaço do texto sem considerar o todo do texto, né? E como que eu vou ler o todo do texto também, que aí é a outra parte, né? Sem entender cada uma de suas partes, né? Eu achei muito interessante, né? Essa segunda parte, né? O contraponto. Não só entender a parte pelo todo, mas também você tem que entender o todo, entendendo cada uma de suas partes, né? Individualmente, né? Muito legal. Bom, então vamos lá, né? Essa parte aqui, ela é uma parte que tem muito a ver com o que a gente está falando no ferramenta 17 aqui, com o que você acabou de falar também aí, né, da gente gerar ruídos e a gente gerar compreensões assim equivocadas, práticas equivocadas, né? Esse é um ponto realmente assim que dá assim que a gente tem muito que pensar sobre isso, né? É quando a gente começa a pensar sobre ele, refletir, a gente vê que vai vindo assim compreensões e o leque é bem amplo, né, para a gente falar sobre isso. Há muito o que se falar sobre isso, né? Eu lembro quando eu estava aqui escrevendo, né, para preparar que eu ia falar o ponto, poxa, eu lembro que eu escrevi vários parágrafos assim, né? Aí eu escrevi e parava para pensar, aqui, assim, refletindo, tentando entender, dava uma volta assim. Aí vinha uma coisa assim, entendi, poxa, é isso mesmo, tal. Aí lembrava de outra coisa e ia vindo assim, coisa e mais coisa, né? Esse é um ponto assim bem nítido, bem claro da função da chave hermenêutica, né? Então assim, poxa, como que a gente vai entender um pedaço de uma obra, entender uma parte de uma obra sem entender o todo dela? Está muito relacionado com a questão do Paribhasha Sutra, né? Que é a gente entender a identidade do texto. O texto como um todo, poxa, como que eu vou entender a Bhagavad Gita? Do que trata a Bhagavad Gita, né? Beleza, eu entendo ali que a Bhagavad Gita é um tratado do serviço devocional, que ele inspira a gente a se render a Krishna. Beleza. Aí eu vou lá pegar a Bhagavad Gita, igual eu fiz. Peguei lá o capítulo 6 quando eu conheci a Bhagavad Gita, li a Bhagavad Gita e achei que a Bhagavad Gita estava ensinando a gente a praticar yoga mística. Por quê? Porque eu estava lendo o pedaço ali da Bhagavad Gita do capítulo 6 sem entender o teor da obra.
sem entender qual é o objetivo da obra como um todo. Eu não tinha um conhecimento completo da obra. Eu não entendia realmente a obra como um todo. Eu estava lendo aquela parte ali. E para mim aquilo ali era importante. Então a gente pensar versos, pensar parte das escrituras para tentar afirmar, para tentar confirmar as nossas próprias convicções, sem a gente ter a compreensão apropriada de qual é o objetivo daquele texto ali, realmente assim, essa é uma fonte de muitos problemas. Por quê? Porque a fé, a gente constrói a nossa fé com base na compreensão, primeiro, né? Primeiro a gente tem uma inclinação, primeiro para a fé, lógico, né? A gente já tem que ter uma desconfiança sobre algo sublime, uma desconfiança sobre a realidade espiritual, transcendental, etc. E a gente parte para investigar isso. Geralmente é o primeiro ponto, né? Por isso que começa com Shravana, né? Primeiro você vai ouvir. Você tem uma inclinação para ouvir e você vai ouvir. Essa inclinação é a fé. E essa fé ela vai se desdobrando, vai aumentando, ela vai adquirindo naturezas cada vez mais robustas, mais profundas e mais concretas na nossa vida, né? Devido ao nosso amadurecimento, devido à forma como a gente ouve, a gente pensa, a gente reflete, a gente lembra, a gente serve, etc. Então, ouvir, a gente vai ouvir, e isso aí vai começar, a forma que a gente ouve, vai começar a criar a identidade da nossa fé. E a fé, para a gente, é uma coisa assim, que diz respeito ao nosso mais íntimo, né? Aquilo assim que tem dentro da gente, que assim que é uma coisa a qual a gente está disposto a entregar nossa vida, né? A gente está disposto a entregar nossa vida. Às vezes, por uma fé, eu estou disposto assim a mudar a minha personalidade no sentido assim de me comprometer, me adequar a certos princípios, a certos valores que a partir da minha compreensão de mundo, que vem dessa fé que eu cultivo, né? Eu considero como sendo correto, como sendo mais importante, como sendo o mais adequado para a minha vida. A fé, ela traz para a gente a definição do sentido da existência. Qual é o sentido de existir? É a fé que vai dar isso para a gente, né? Assim, para quem tem fé, né? É a fé que vai dar isso para a pessoa. Quem não tem fé, quem é uma pessoa mais materialista, o sentido da vida está em outras coisas, está na ciência, está no poder dela, está no seu hedonismo, no seu desejo, é outra coisa, né? Nas suas próprias convicções, suas próprias habilidades. Mas para quem tem fé, a fé vai fornecer o sentido da vida, o sentido da existência. Ele vai forjar a nossa identidade, vai forjar o nosso caráter, né? E aí, olha o problema que a gente cria, né? Eu vou pegar um verso lá, vou pegar uma parte da escritura, que aí, para tentar confirmar uma desconfiança que eu tenho sobre o mundo, para tentar afirmar uma posição, por exemplo, que eu tenho diante da realidade que eu vivo. E aí o que eu estou fazendo? Eu estou pegando essa fé e estou moldando essa fé para ela atender o meu desejo. Ou seja, estou pegando tudo aquilo que está relacionado ao campo da fé, aquela passagem da Escritura que é relacionada com a minha fé, o sentido da existência, e eu estou colocando, confundindo o meu desejo de que o mundo funcione de tal forma, o meu desejo de que certo aspecto da realidade ele corrobore com a forma que eu quero que ele seja, que a realidade seja, e eu estou confundindo tudo isso, misturando tudo isso dentro de uma coisa só, achando que a fé ela pode servir ao meu interesse, achando que a fé ela tem que se adequar àquilo que eu considero, né, como sendo adequado, como sendo a verdade. E eu não faço uma separação, poxa, daquilo que é a escritura, daquilo que é o objetivo do texto, do ensinamento como um todo, que é completamente transcendental, que é um ensinamento completamente puro, que está aqui para nos dizer pois, o significado da vida, mas a partir de uma compreensão que não é uma compreensão que vem a partir daquilo que eu entendo sobre a verdade da vida, mas é uma compreensão que vai dar a verdade a partir da própria verdade suprema, que não necessariamente está aqui para me agradar, né? Não é uma verdade que ela serve aos meus interesses. É uma verdade que vem me mostrar a verdade pela própria verdade. E não uma verdade que vem mostrar uma verdade que atenda aquilo que eu acho que é certo. Que venha assim, me confortar dentro daquilo que eu considero adequado, dentro daquilo que eu quero que o mundo seja, né? E aí eu pego um pedaço da escritura sem considerar esse todo, sem considerar o objetivo último, a compreensão última do ensinamento, e aí eu retiro aquilo ali, e aquilo ali, por fazer parte da minha confissão de fé,
automaticamente eu já entendo aquilo ali como sendo sagrado, como sendo correto. Por quê? Porque eu não fiz uma diferenciação, né? Porque eu não entendi o texto como um todo. E aquilo ali vai começar a forjar a minha compreensão de mundo, como se a minha compreensão de mundo, assim, como se essa parte da escritura que eu peguei e forcei ela a se adequar à minha compreensão de mundo, pensando ela de maneira isolada, e é como se ela refletisse o todo da escritura. E aí o que eu fiz? Eu desconsiderei o todo da escritura, peguei uma parte e eu tomei essa parte como sendo todo. Poxa, todo o ensinamento da escritura, ele apoia essa minha convicção materialista. Ela apoia essa minha convicção ideológica sobre o mundo. E a gente vê isso acontecendo no campo da política, no campo de outros tipos de ideologia, assim, das manifestações que a gente tem nesse mundo, tudo que a gente cria, né, em termos de convicções ideológicas, culturais. A gente vê as pessoas pegando, pensando partes das escrituras para tentar justamente justificar suas convicções, justificar seus comportamentos e seus atos. E aí a gente vai forjar a nossa identidade com base nessa compreensão, achando que essa compreensão está apoiada nas escrituras, e aí considerando que a escritura apoia essa minha atitude. E aí eu vou criando o quê? Eu vou criando um monstro. A gente pega, pinça um pedaço da escritura e começa a criar um monstro, começa a criar uma caricatura, né? Aí toda a escritura, agora toda a mensagem central ficou caricaturada ali para atender aos meus interesses. Ela se tornou um servo do meu egoísmo. Ou seja, é a questão do ídolo, né? Eu criei um ídolo ali, né? Eu pensei uma coisa ali e considerei ela como muito importante. Então ela tomou o lugar central da obra. Mas aquilo ali é o quê? Era simplesmente o meu desejo, revestido daquele ensinamento ali. Está por trás daquele ensinamento ali. Tomou aquela forma ali. E agora a minha identidade vai ser forjada com base naquilo ali. Olha a força que isso tem, né? Porque a gente dá muita. A gente considera muito importante. Como eu disse, é uma coisa para a qual a gente entrega a nossa vida. É uma coisa que é muito sagrada. E um erro que a gente comete desse assim, né? Com uma convicção muito forte, aquilo ali pode causar um grande estrago na nossa vida. E a gente vê que isso é o que aconteceu na história. Pessoas mal intencionadas, muitas vezes conscientemente, né, fizeram esse mau uso das escrituras. Pensaram partes das escrituras sagradas, de diferentes tradições religiosas, para tentar apoiar convicções materialistas, individualistas, hedonistas que elas tinham, e aí elas transformaram a religião num grande campo assim de disputa de interesses, né? A religião se tornou serva dos interesses individuais dessas pessoas para atender convicções políticas, econômicas, ideológicas, para justificar atos, comportamentos dos mais variados tipos e que destoam completamente assim, dos ensinamentos das escrituras, né? Então, assim, esse ponto da gente pegar uma parte da escritura sem compreender um todo, isso é muito problemático. E a gente vê isso acontecendo no nosso meio, assim, nas mais variadas esferas e nos mais variados níveis também, né? Em níveis, assim, dos mais grosseiros até os mais sutis, né? Então, são os vários tipos de imperfeições que a gente tem, assim, na nossa compreensão, né? De pegar só pontos ali isolados e tomar aquilo ali como uma verdade global da escritura. E a gente está cheio de exemplos. O Nishin Rananda mesmo, na fala dele por último, ele estava falando, cabe muito bem para isso aqui. Poxa, o Bhagavatam está lá falando do Brahmachari, mas aí depois ele vai lá e mostra que o Brahmachari caiu. Né? Ele mostra que o Brahmachari caiu por quê? Porque ele estava seguindo ali, de repente, a disciplina do Brahmachari, esquecendo qual é o centro, qual é o todo ali da vida do Brahmachari, que é servir a Deus, que não é ficar apegado aos seus votos, não é ficar apegado aos seus princípios, é ter aquilo ali como uma ferramenta para ele servir a Deus, ter aquilo ali como algo que ele está oferecendo para Cristo, que o sentido daquilo ali está relacionado com o desejo de Deus. Sem o desejo de Deus, sem Deus falar que aquilo ali é bom, não tem por que ele achar que aquilo ali é bom. Né? Então, quando ele tirou o sentido dado por Deus daquele, por exemplo, daquela disciplina que ele seguia, ele começou a dar um sentido para aquilo ali tornou vazio para ele, né? Então, quando a gente pensa um pedaço da escritura e se isola ela do contexto geral, a gente está o quê? Está dando um significado pessoal para aquilo ali, tirando o significado global. A gente está se colocando como o controlador da escritura, né?
A gente está, por exemplo, tirando o sentido dado por Krishna. Não, agora é eu que vou dar o sentido. Aí a gente faz começar a achar que o sentido daquilo ali está atendendo a nossa convicção. Não, foi dado por Krishna também, porque eu acho que é bom, né? Então, assim, isso é algo muito perigoso, né? É só para falar do ponto, né? E o contrário também, né? Poxa, a gente vai entender como que a gente, né, entende, a gente vai entender o todo da Escritura sem entender cada uma de suas partes, também é muito importante, porque a gente vai falar, poxa, a Bhagavad Gita, ele é um texto muito abrangente. Ele fala sobre Bhakti e ele ressignifica todo o resto. Ele vai mostrar que Krishna é que dá o sentido do Karma Yoga, que dá o sentido de Jnana, que dá o sentido da meditação, do Dhyana, do Yoga. Ele que dá sentido para tudo. Sem Krishna, essas práticas perdem o seu sentido original, porque elas foram criadas por Krishna, elas existem por um propósito. E quem criou esse propósito é Krishna. Se a gente tira o propósito dele, a gente está inventando um propósito, a gente está criando um ídolo, está criando uma outra ideia, né? Então, se a gente fala que a Bhagavad Gita é muito abrangente, que ela abrange tudo isso, que ela é a escada do yoga, etc., sem compreender como que cada uma das partes da Bhagavad Gita, que vai falar de karma, de jnana, de yoga, de tudo isso, dos modos da natureza, como que cada parte, que cada verso daquele ali está relacionado com esse ensinamento de Krishna, com o sentido que Krishna está para ele, como que cada parte está relacionado com o resto da obra, como que a gente vai ter uma compreensão completa da obra? Não vai. A gente vai ter uma compreensão que vai ser oca. Né? Muitas vezes a gente tem essa compreensão, mas meio vazia. A gente cria uma imagem, cria ali até um tipo de caricatura, né? Um tipo de espantalho ali, porque agora eu entendi, porque a Bhagavad Gita ela fala de devoção. Então eu entendi o todo da obra, eu entendi realmente qual é a identidade central da obra. Aí quando a gente vai pegar uma parte lá do texto, de repente, alguém que está estudando e que vem ali traz uma dúvida mais profunda relacionada, de repente, sobre a parte que Cristo está falando sobre Sankhya ali para Atma, a gente não estudou profundamente aquele tema ali porque a gente já sabia que a Bhagavad Gita fala sobre Bhakti. E é isso que interessa. Aí a gente não teve nem ferramenta para entender como que Bhakti está presente em Sankhya. Como que eu vou esclarecer a dúvida dessa pessoa aqui, por exemplo, né? Por quê? Porque a gente criou uma caricatura oca de sentido oca de conteúdo, né? Por quê? Porque eu já tinha entendido, né, qual era o sentido geral da obra. Eu não preciso me preocupar em estudar cada uma de suas partes, né? E a gente vê que os acharyas não fazem isso. O Prabhupada não fez isso. O Prabhupada estudou cada uma das partes da escritura. Cada um dos versos, ele foi lá e leu, ele traduziu, ele comentou, e o que, que ele fez? Ele pegou explicações de outros acharyas que para trazer uma compreensão mais abrangente possível, né, desses outros acharyas, pegando a compreensão que eles tinham do todo da obra para falar de cada ponto do texto ali. Então, o Prabhupada não pega só a compreensão dele, ele pega a compreensão de outros acharyas que tinham a sua compreensão global e colocando aquilo ali no entendimento de cada ponto também. E entendendo o todo também, entendendo cada ponto a partir do todo da obra e o todo da obra a partir de cada ponto. Então, o Prabhupada ele fez isso para a gente, né? Então, a gente não pode desprezar isso também. Quando a gente vai falar que a gente, poxa, eu entendi o sentido global da Bhagavad Gita, a gente tem que entender cada uma das partes, como que cada parte se relaciona, porque é a nossa vida, né? Na nossa vida, a gente vai lidar com karma, com ação. Na nossa vida, por exemplo, a gente vai lidar com conhecimento. A gente vai lidar com a prática da meditação também, a prática mística ali. Outras pessoas vão lidar também. E a gente tem que saber entender e aplicar esses ensinamentos, a renúncia, a austeridade, tudo isso, né? A gente tem que saber como que cada uma dessas coisas elas estão sendo iluminadas por baixo e nas suas partes individuais também, né? É, bom, acho que vou parar por aqui. Tinha um monte de coisa para falar aqui, mas vamos lá. A gente ia falar aí. Não, também nem vou falar muito não, Niterando. Acho que você já trouxe a ideia. Eu só vou, na verdade, dar dois exemplos disso aí, que são exemplos de Prabhupada mesmo. Assim, né, que sobre, por exemplo, ler repetidamente e holisticamente, né? Dois exemplos que aconteceram com o próprio Prabhupada. Que, por exemplo, ler holisticamente tem essa importância que você falou, né? Porque é lendo holisticamente que você vai poder fazer dois caminhos na leitura. Você vai, por exemplo, sair, às vezes, de um verso que é um verso secundário,
né, até conectando com o que a gente falou antes, para o Paribhasa Sutra dele, para os versos que dão sentido para ele, os versos que contêm a essência daquele verso secundário, e também o contrário, né? Assim, às vezes o verso que ele é secundário, ele é uma boa aplicação daqueles versos centrais. Porque às vezes quando a gente lê também os versos centrais e fala de Bhakti e tudo mais, assim, tá ali, a essência, o coração tá ali, a essência tá ali. Mas se a gente também não vê aplicações disso, né? E mesmo que essas aplicações elas têm que ser diferentes na nossa vida, se a gente não vê aplicações disso, muitas vezes é difícil para a gente materializar aquela instrução ali, né? Então, por exemplo, a última coisa que eu li de Prabhupada foram as cartas de Prabhupada. Eu li as cartas de Prabhupada todas e foram muito boas, né? Então, eu li, por exemplo, as cartas de Prabhupada, onde ele dá instruções práticas para os discípulos como eles tocarem as comunidades rurais da ISKCON. Então, para um, ele fala que podia ser um centro de retiro de yoga, né? Para o outro, ele fala que tinha que fazer um lugar turístico em parceria com a prefeitura, e aí fala como botar restaurantes bonitos lá, um espaço para criança, uma biblioteca, né? E outro, ele fala que eles podiam fazer uma fábrica de cimento ali na comunidade rural, cimento que não poluísse o meio ambiente, e fazer uma empresa para poder asfaltar as áreas urbanas e trabalhar assim de forma tão perita que a prefeitura ia sempre dar as licitações públicas para eles, assim, né? E que os devotos iam ser conhecidos por causa da perfeição do trabalho deles, coisas assim, né? Então, assim, se você lê esses negócios sem o contexto do Bhagavad, da Bhagavad Gita, não tem nada muito espiritual nisso, né? Prabhupada ensinando como fazer a gerência de uma fábrica de cimento, Prabhupada dando ideias de como fazer um restaurante, um playground na comunidade assim rural, né? Não tem nada de muito espiritual. Mas se você tem o contexto da Bhagavad Gita e do Bhagavatam, ali tem uma exemplificação prática de Jagya, né? Dessa ideia de que você pode conectar qualquer coisa para a raiz daquela coisa que é Krishna, né? Então, né, Krishna é soberano de tudo, de todo aspecto da existência, né? Então, perfeito. Aí tem uma materialização de Jagya. Porque também se a gente só lê Krishna falando do Jagya na Bhagavad Gita, você vê os exemplos de Jagya lá no Srimad Bhagavatam, o que acontece é que o seu Jagya que você vai querer fazer é reproduzir a sociedade feudal que é descrita no Bhagavatam hoje em dia. Porque para você o exemplo de como viver uma vida nesse mundo devotado a Krishna é isso. Né? Então, assim, é legal você ler essas cartas para o Prabhupada, pô, uma fábrica de cimento, cara, um negócio que é importante. Então, ali, Prabhupada dando um exemplo do que os devotos podiam fazer. Eles podiam ir além, assim, eles podiam expandir a imaginação deles como servir Krishna. Mas, assim, de novo, se você ler só isso e você não lê o Bhagavad Gita, não tem nada de muito espiritual, né? Então, Prabhupada sempre falava isso, né? Para você ler tudo. Que à medida que você fosse lendo tudo, as suas dúvidas iam ser sanadas, né? E ele fala que tudo que ele lia de Bhaktisiddhanta Sarasvati, o mestre dele, assim fazia todo sentido para ele sempre concordava, até ele ver Bhaktisiddhanta falando mesmo que era para matar a cobra quando os caras estavam construindo o templo, assim, tinham que procurar onde tinha covil ali de cobra ali perto, exterminar as cobras todas, fazer uma limpa, acabar com as cobras todas, né? E quando ele viu isso, ele ficou muito chocado. Assim, falou, pô, mas como assim, né? Porque o Sado, ele é amigo de todas as entidades vivas, então o Bhaktisiddhanta, se ele era um Sado, ele era para ser amigo de todo mundo, né? Como que ele ia estar dando uma instrução que os caras tinham que fazer uma perseguição mesmo ali às cobras, quando estivessem construindo uma coisa, né? E ele falou que isso trouxe uma dúvida no coração dele da santidade do mestre dele. Mas ele falou assim, ó, não vou ser frívolo. Né? Se tudo que ele está falando, para mim, está fazendo sentido, eu estou aplicando na minha vida, está funcionando, tem coerência. Nesse único ponto que eu vi uma falha, eu não vou botar tudo assim, não vou questionar tudo, não vou suspender toda a minha fé e o crédito que eu dou para o Bhaktisiddhanta por causa de um ponto de confusão, de conflito. Vou continuar lendo. Ele falou, uma hora eu vou entender isso daí. Né? E ele falou que isso demorou anos até ele entender. Ele falou que um dia ele estava lendo lá a passagem no sétimo canto do Bhagavatam, e que é para lá do Maharaj falando para Nrsimhadeva. Nrsimhadeva acabou de matar o pai dele, Hiranyakashipu, matou um montão de demônio que estava ali junto no exército do Hiranyakashipu, né? E Pralada falou, não, tô de boa, assim, eu continuo sendo seu devoto, você matou meu pai, mas eu continuo sendo meu devoto, porque meu pai ele é um elemento periculoso na sociedade. Né? Se alguém está ameaçando a segurança dos outros, né, assim,
e não existe um outro jeito de você parar ele, a não ser ceifando a vida dele, tudo bem. Os sábios ficam contentes, os sábios ficam satisfeitos quando os escorpiões, as cobras são mortas, porque eles representam um perigo para a vida dos humanos, né? Então, quando o escorpião, a cobra está no meio da selva e não tem ninguém vivendo lá, tudo bem, ok. Mas se existe uma área que vai ser urbanizada para os humanos viverem, os humanos eles têm essa capacidade de pegar toda a criação de Deus e oferecer como de águia para Deus, são os humanos, né, que deveriam restaurar a criação de Deus, cuidar dela, administrar tudo, garantir que tivesse tudo bem para os vegetais, para os animais, para esses seres que não têm cognição avançada, né, se eles são ali os gerentes da criação de Deus, tudo bem, né? Se para garantir a manutenção da vida deles, eles matam ali os escorpiões, as cobras, está tudo certo, né? Do mesmo jeito que às vezes você tem que matar um criminoso, né? Para garantir que exista ordem para os cidadãos, né? Se você pode evitar, você evita, mas se não pode, você tem que fazer, né? E é assim que a vida é, né? Então, assim, quando ele olhou isso, ele falou, assim, fez todo sentido para ele. Ele que estava sendo romântico. Às vezes a gente quer criar um ideal de justiça que é mais justo do que Deus. A gente quer, né, muitas vezes ser mais misericordioso do que Deus, mais justo do que Deus, só que acontece que essa misericórdia utópica, essa justiça utópica não funciona. A misericórdia de Deus funciona, a justiça de Deus funciona. E a justiça de Nissimhadeva ali, no caso, era matar Hiranyakashipu, né? E esse mundo ele é desse jeito mesmo. Às vezes, para um ser viver, a gente precisa matar outro, né? Então, para os seres humanos viver, muitas vezes tem que matar um mosquito da dengue, tem que matar, né? E aí ele falou, pô, então faz todo sentido. O Bhaktisiddhanta estava falando que ali para fazer os templos onde ia sair consciência de Krishna, que ia dar sentido para a vida das pessoas, tinha que matar as cobras, fazia parte do negócio, né? Assim, não, que eu vou preservar a cobra, mesmo que ela bote em risco a vida de quem está dando sentido para a vida dos outros, né? Então, ele falou eu que estava sendo romântico, né? Um tipo de romantismo pecaminoso até. A gente pode ser, às vezes, assim, ter ideais, né? Que são muito bonitos, assim, na teoria, mas na prática eles só estão querendo, eles só estão, assim, reforçando o nosso desejo de querer que o mundo funcione do jeito que o mundo não funciona. Ou seja, a gente está querendo ser Deus. A gente está querendo criar uma realidade para esse mundo que é impraticável. E Prabhupada entendeu que o problema todo era com ele. Quando ele leu esse verso, então ele falou, pô, que bom que eu não parei de ler Bhaktisiddhanta, nem parei de dar crédito para Bhaktisiddhanta no primeiro ponto de conflito que eu tive com ele. Isso acontece, né? Isso acontece bastante. Isso acontece com o próprio Prabhupada. O pessoal pega a Bhagavad Gita como ele é para ler, aí no primeiro capítulo da Bhagavad Gita, Prabhupada fala que a mulher é menos inteligente que o homem. Aí Prabhupada escreveu um monte de coisa, mas você para ali no primeiro capítulo da Bhagavad Gita porque falou um negócio que te desagradou, né? Que foi contra a sua formação intelectual, social de ser humano do século XXI. Não, aí você para e já, né, suspende qualquer crédito que você possa dar para a Prabhupada, para o texto da Bhagavad Gita. Mas se você continuar lendo tudo, e se você até for investigar a vida de Prabhupada, você vai ver que Prabhupada era um cavalheiro, Prabhupada era preocupado com seus discípulos, Prabhupada mais do que isso. Prabhupada lutou, né, pelas discípulas, assim, entrando em conflito com muitos tabus da sociedade onde ele viveu, né, que Prabhupada, na verdade, ele se doou, né, para proteger as mulheres que estavam vivendo ao redor dele, né, proteger verdadeiramente, muito mais do que os ideólogos que defendem um monte de coisa sobre mulher, mas que não fazem nada na prática, ou que exploram a mulher na prática. Né? Então, de novo, é nosso próprio pecado que está ali gritando, é nosso próprio pecado de querer criar um mundo mais utópico, né, assim, do que o mundo real, porque se você parar para ver o sentido de inteligência para a Prabhupada, isso é algo que você só vai ler no texto todo, inteligência muitas vezes está ligada à ideia de que o seu discernimento ele está além das suas emoções, né? E a biologia feminina, ela funciona de tal jeito de que muitos períodos da vida da mulher existe uma sobrecarga hormonal na mulher, quando está grávida, ou quando está, né, no período menstrual, e muitas vezes nesse período, como é biológico, como é inevitável, né, o nosso discernimento fica um pouco nublado. Isso acontece com qualquer ser humano que está tendo uma sobrecarga hormonal. Né? Então, a Prabhupada está falando ali algo que você pode até, né, entender se você tiver a boa vontade de ler tudo. Né? E se você tiver a boa vontade de pesquisar a vida de Prabhupada, você vê que ele não foi machista. Né? Você vai ver que não foi nada disso. Né? Ele podia até ter um jeito diferente de se expressar, de organizar suas ideias, porque ele veio num contexto social diferente da gente. Né? Mas aí não, aí no primeiro ponto a gente já, né, suspende ali qualquer crédito que a gente possa dar para ele e joga, né, tudo fora. Então tem esse ponto, né, da gente fazer essa leitura integral. E outra coisa é ler repetidamente, porque muitas vezes quando você lê um ponto, você está num período da sua vida que aquilo não diz muito para você. Mas se você ler de novo, quando você passar por ali, talvez você esteja no ponto de amadurecimento que agora você vai ter uma visão nova daquilo. Né? Isso é comum com qualquer obra, assim, sabe? Tem coisa que a gente vê e
né? Coisa simples assim que a gente vê e lê e depois quando a gente vai reler na nossa vida mais para frente, aquilo toca muito mais profundamente, né? Eu lembro que quando eu li, por exemplo, Senhor dos Anéis, primeira vez que eu tinha 12 anos, eu achei uma obra assim de aventura fascinante. Eu gostei muito, né? Mas depois eu li Senhor dos Anéis muitas vezes, né, ao longo da minha vida. Assim, é um dos meus livros preferidos, né? Eu li, acho que talvez, eu li muitas vezes, não sei quantas vezes eu li não. Mas hoje em dia, quando eu pego para ler, hoje conhecendo a vida do Tolkien, conhecendo os valores dele, tendo amadurecido eu mesmo como pessoa, quando eu vejo ele, cada pedacinho ali do Senhor dos Anéis, eu sei que não é só uma história de aventura. Existe muita profundidade filosófica, existe muita experiência pessoal do próprio Tolkien ali, reflexões profundas sobre a natureza humana, até reflexões teológicas muito profundas, né? Porque o Tolkien ele era um grande devoto, né? E ele escreve Senhor dos Anéis para ser uma obra que até certo ponto exprime essas convicções teológicas dele. E tudo isso eu perdi quando eu fiz a minha leitura com 12 anos. Claro, não tinha maturidade para entender a cabeça de um homem que tinha lutado na guerra, que era pai de 4 filhos, que era um cristão devotado, que era um dos maiores intelectuais da época dele. Não tinha, com 12 anos, eu ia entender isso, né? Mas depois eu fui crescendo e fui entendendo aspectos que estavam ali e eram ocultos, né? Então, o Prabhupada, ele tem uma coisa muito interessante que ele conta dele, que ele leu a Bhagavad Gita muitas vezes, centenas de vezes a vida toda, desde a infância, via o pai dele lendo, lia com o pai, mas foi já idoso, já como um sannyasi em Vrindavana, que ele estava lendo a Gita para poder traduzir e comentar, que ele leu um verso da Bhagavad Gita, que é um verso muito simples, né? Que Krishna fala que as pessoas materialistas elas têm uma inteligência multiramificada, né? E isso é diferente para o espiritualista, que o espiritualista ele tem a mente unidirecionada. Até esqueci como que é esse verso em sânscrito, né? Como que é? Esqueci esse verso, como que ele é em sânscrito. Mas, assim, é um verso no capítulo 2 do Bhagavad Gita, né? E aí, quando o Prabhupada leu aquilo bateu, assim, para ele. Aquilo ali, para o Prabhupada, fez todo sentido. Porque o Prabhupada falou assim, eu tô aqui tentando fazer um monte de coisa, mas o meu mestre pediu para eu fazer uma coisa, que era pegar para as pessoas que falavam inglês. O que eu tô fazendo aqui? Eu já sou um idoso. Então aquilo trouxe para ele um senso de urgência e falou, tem que sair aqui da Índia, eu tô tentando fazer um monte de coisa para espalhar a consciência de Krishna, para cumprir a missão do meu mestre, mas ele só me pediu uma coisa, né, que era ir lá e pregar para os caras. E eu tô aqui tentando fazer um monte de arranjo. Então ele falou que foi tomado por um espírito de urgência, e aí foi lá e conseguiu a passagem pela Jala Duta e veio, né, para o Ocidente, e o resto foi história. Porque antes ele estava fazendo várias tentativas que não estavam sendo tão frutíferas quanto ele desejava. Então, assim, né, Prabhupada estava num momento muito específico da vida dele, que quando ele leu aquilo ali teve uma percepção totalmente única e muito assim, como que eu posso dizer, ajustada para aquele momento da vida dele que ele estava vivendo, né? Então, a importância de ler repetidas vezes o contexto completo das escrituras, né? Porque a escritura pode ser a mesma, mas você não é mais o mesmo. Então, você vai conseguir perceber nuances ali que antes você não percebia, né? Eu tive uma experiência muito forte nesse sentido, que quando eu lia lendo as escrituras, eu era, assim, a minha primeira fase de leitor das escrituras é que eu era muito apegado a detalhes, assim, técnicos. Gostava, por exemplo, cosmologia, gostava de ver lá detalhes do sistema planetário, esse negócio tudo. Gostava de ver as dinastias, gostava de entender tudo isso, né? Isso faz parte da minha própria natureza mesmo, assim, né? Quando eu leio uma obra, eu gosto de entender os detalhes técnicos todos ali, né? Mesmo uma obra de ficção, né? Por exemplo, agora eu estou acompanhando, gosto bastante do One Piece, então eu gosto de saber todos os detalhes ali da mitologia do desenho, o nome dos países, o nome de todos os personagens secundários, eu gosto disso, né? E eu projetava isso nas escrituras. Uma coisa que mudou minha cabeça foi quando eu virei presidente de templo, que eu fui presidente de templo por quase 5 anos, né? E aí o que acontecia quando eu era presidente de templo é que eu tinha que ajudar as pessoas a resolverem os problemas dela. Né? Antes eu estava por conta. Quando eu era um brahmachari, eu estava ali fazendo o meu serviço, pregando, viajando, distribuindo livro, né? E pelo meu karma eu nunca tive uma vida com grandes problemas, assim, não tinha problema emocional, não tinha um trauma de infância, então eu achava que eu estava bem. Eu achava que eu estava aplicando bem as escrituras, né? Mas quando eu tive que resolver o problema dos outros, eu vi que aquela minha bagagem de detalhes técnicos e intelectuais era insuficiente. Por quê? Porque só pregar para a pessoa a partir desses detalhes técnicos não botava a Krishna no centro da vida delas. Não era insuficiente, né?
E aí eu percebi, não, assim, tem que botar Krishna, eu não vou saber resolver esse problema, esse monte de detalhe técnico, intelectual não vai resolver o problema, é Krishna que vai resolver o problema dessa pessoa. E quanto mais eu era confrontado com problemas diferentes, né, briga de casal, insegurança da outra pessoa, um monte de coisa, assim, né, falta de fé, eu via que era falta de Krishna no centro da vida das pessoas. Então eu sempre tinha que trazer Krishna para o centro do problema, trazer Krishna para o centro da vida da pessoa. E à medida que eu fui confrontado com esse tipo de problema, eu percebi que o meu problema não estava resolvido, né? Porque apesar de eu não ter problemas, né, grandes problemas externos, um problema de saúde, um trauma de infância, problema de pobreza, nada assim, eu achava que eu estava ali, estava bem, na verdade eu estava vendo que na verdade eu estava botando um monte de detalhe intelectual como centro da minha vida espiritual. E eu mesmo não estava botando Krishna. E eu percebi isso quando eu fui confrontado com o problema dos outros. Que o problema dos outros era mais aparente do que o meu, mas era o mesmo problema. Era a falta de Krishna, né? E aí, quando depois disso, depois desse esforço consciente de vários anos de botar Krishna no centro da vida dos outros e no meu mesmo, quando eu comecei a reler as escrituras com esse foco em Krishna, e isso só foi possível por causa dessa experiência que eu tive como presidente templo, eu vi que a percepção era totalmente outra, né? Então, às vezes, tinha uma coisa que era muito simples e que, para mim, às vezes, não me chamava tanta atenção, porque não me dava nenhum detalhe novo. Eu via que, na verdade, eu entendi que o meu Deus, no final das contas, eram os detalhes. Eu gostava de saber um passatempo novo, uma ideia nova, mas na verdade acho que é uma passagem que era muito simples, mas que era profundamente devocional, às vezes não me chamava tanta atenção, né? E aí eu comecei a ver essa profundidade dessas passagens que antes para mim eu era cego para esse tipo de coisa, né? Então até esses dias eu li uma passagem assim que é de Uddhava falando para Krishna e fala assim: ó, Krishna, as suas palavras elas são tão gloriosas porque tão logo elas entrem no ouvido dos seus inimigos, o coração deles mudam, né? Então, Krishna, a palavra de Krishna tem o poder de mudar o coração dos inimigos dele, né? E assim, eu lembro que eu já tinha lido isso e não tinha feito, né, nada assim, não tinha tocado em nada, mas eu lembro que hoje, há pouco tempo atrás, eu li isso aí, acho que foi até no dia do Radhastami que eu li de novo essa passagem, agora, né? Eu lembro que eu fiquei assim, fiquei alguns minutos, eu parei de ler e fiquei assim, só meditando, fiquei muito tocado, assim, né? Que as palavras de Krishna é Bhagavad Gita, e Bhagavad Gita muda o coração do inimigo dele, que somos nós, né? Então, assim, quando a gente lê a Bhagavad Gita, começa a mudar o nosso coração. E eu comecei, assim, um monte de coisa a passar pela minha cabeça, assim, né? A potência mesmo da palavra de Krishna e a relação que Krishna tem com os inimigos dele, e, né, e misericórdia de Krishna, várias coisas numa passagem muito simples. Agora foi uma sementinha, assim, para um monte de reflexão, muito devocional ter aparecido ali em mim, e eu já tinha lido isso antes e não tinha, tinha passado despercebido, né? Então isso acontece, né? A gente muda as circunstâncias da vida, as dificuldades, né? E a própria forma como Krishna vai conduzindo a nossa vida quando a gente se devota a ele, vai levando a gente para um grau de maturidade que a gente consegue agora ver aspectos da revelação que já tinham sido revelados na escritura, mas não tinham sido revelados para a gente, né? Que é o que Krishna fala no Bhagavad Gita, que ele vai falar a Bhagavad Gita para Arjuna, porque Arjuna é amigo, porque Arjuna é devotado, né? Porque Arjuna é fiel, esse tipo de coisa, né? Krishna fala isso para Arjuna no final do Bhagavad Gita, falou a Bhagavad Gita para ele por causa disso, porque ele era amigo, porque ele era um devoto, né? Então, você lê a escritura, mas o quanto você vai entender da escritura depende do quão amigo e devotado a Krishna você é, né? Então é natural que você não entenda tudo que Krishna está falando, porque ele não está falando tudo para você naquela passagem, porque você não é o amigo devoto dele naquele ponto, igual você vai ser um amigo devoto dele no futuro da sua vida devocional. Então, quando você lê de novo, ele vai estar falando outras coisas para você. Agora ele vai ter a liberdade e a confiança de te revelar outras coisas que antes ele não te revelava, não te dava acesso, né? Por quê? Porque você não tinha essa amizade, essa devoção por ele. Ele só estava te revelando o detalhe técnico. O detalhe técnico qualquer um pode entender, um demônio pode entender. Se a gente vê Hiranyakashipu pregando no Bhagavatam, ele prega sobre transmigração da alma, um monte de coisa com uma preciosidade de detalhes técnicos, né, para a mãe dele, quando o irmão dele morre, né, Hiranyaksha, terceiro canto do Bhagavatam. Pregar sobre detalhes técnicos, então o demônio prega, né? Porque detalhe técnico não traz proximidade nenhuma com Krishna, não permite você entrar no ciclo íntimo de Krishna, né? Então tem isso, assim, entender os detalhes técnicos não é a mesma coisa de entender as escrituras. E aqui o manual ele fala que esse ponto está conectado com outras duas ferramentas que vão vir no futuro, que é a ferramenta 29 e 30, que é justamente ler com espírito de oração, com espírito de humildade, com espírito de uma espera pela revelação, né? Então, entender o detalhe técnico da escritura não necessariamente significa ser iluminado com a revelação que é contida na escritura. A revelação ela é trazida por Krishna, a revelação não é trazida por uma compreensão mecânica, intelectual do texto. Então, você tem que esperar, tem que ter
esse espírito, né, de submissão a Krishna, de rendição a ele mesmo quando você lê. E isso é algo que a gente vai cultivando na vida, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante mesmo. Essa ferramenta é muito legal. Tá bom, pessoal? Então é isso. Mais alguma consideração, Nitenanda? Eu já Não, estou muito, satisfeito por muito hoje. legal. Vou deixar a galera dormir com essa aí do inimigo de Krishna, que essa aí foi braba. Muito legal. Então é isso. Agora, olhem só, a gente está na ferramenta 18 e aqui está falando coisa da ferramenta 30. Então, com isso, vocês percebem que a gente ainda tem muita ferramenta pela frente. Eu acho que, na verdade, a gente não chegou nem na metade. Então, ainda temos muita estrada ainda para caminhar aí com a hermenêutica. Tá bom, pessoal? E é muito Só legal a gente. uma coisa, eu falei que não ia falar, não, mas só um lembrete, né? Nada demais. Que o pessoal aqui do Conselho Shastra, que eles falando dessa coisa do estudar repetidas vezes, né? Que uma das funções até do GBC na administração era, pelo menos no começo, Prabhupada colocou, né? Poxa, ele falava, poxa, então vocês têm que ir e verificar que os devotos estão estudando os livros, né? Diariamente estão estudando os meus livros ali em todos os nossos centros, né? E aí tem uma parte que o Prabhupada fala assim numa carta, que melhor, às vezes, melhor do que você ler um capítulo inteiro, é você ler só alguns versos e ficar meditando naqueles versos o dia inteiro, né? Falando dessa questão de você tentar entender a parte ali em relação com o todo e ficar meditando naquele verso, como você fez aí com o verso do Bhagavad Gita, né? Você pegou e parou, né? Só no verso ali, e ficou pensando, e a coisa vem, né? Quando você se dedica, se devota ali a entender, quer dizer, bem assim, se Krishna quiser, ele vai te dar a iluminação ali, vai te revelar alguma coisa, né? E Prabhupada fala disso, né? Como que é importante, né? Então, a gente pegar um verso ou outro e fica pensando naquele verso, reflete sobre ele, leva ele para o seu dia inteiro ali. E aí ele fala depois, né? Poxa, aí eu quero que os devotos estudem, né? Eles têm que estudar. Então, é bom a gente criar esse programa, né, para os devotos terem exames, né, de conhecimento. Aí ele fala lá do Bhakti Shastra, Bhakti Vaibhava, Bhakti Vedanta, Bhakti Sarvabhauma. Os devotos fazerem, principalmente, fala principalmente os brahmanas, né, quem tiver duas iniciações, principalmente, eles fazerem esses exames, né, ir lá e prestar um exame e ver como é que está a proficiência deles no conhecimento mesmo, né? Então, é interessante o valor que ele dá para os devotos estudarem mesmo, assim, se dedicarem, né, a estudar o texto, porque é a base, né, da nossa fé, da nossa compreensão, da nossa confissão de fé, né? A gente tem que ter uma compreensão apropriada, né? E tem até um detalhe que fala aí que é legal, né? Que fala que os devotos eles têm que ler o livro, mesmo que eles não tenham uma natureza teológica, intelectual, né? Tem que estar sempre lendo, porque as escrituras elas são revelação para todo mundo, né? Assim, o contato com a revelação tem que ser para todos os devotos. Não existe uma obrigação de todo devoto ser um erudito intelectual em teologia, porque isso também não traz necessariamente devoção. Isso é uma ferramenta de Bhakti, mas isso não gera Bhakti. A única coisa que gera Bhakti é Bhakti, né? Teologia não gera Bhakti, só serve Bhakti. Então, né, ele fala que não tem que ser assim um privilégio, não tem que ser assim algo exclusivo desses brahmanas chástricos, né? Ele fala que todo mundo tem que ler e ler sempre. E ali na sua simplicidade a revelação vai continuar atuando assim no coração. Eu lembro, né, inclusive nesse sentido de pegar um verso assim e parar e ficar só pensando nele, eu lembrei agora de uma coisa que tem até a ver com esse ponto de que todo mundo tem que ler, que uma vez em Vrajabhumi, na época que eu morava lá, a gente fez uma semana inteira, uma época que a gente tinha tido um monte de festival, um depois do outro, e aí depois a gente ficou uma época, assim, ficou umas 2 semanas sossegado, sem festival, sem nada. A gente falou, gente, vamos deixar grama crescer, vamos deixar um problema aí no encanamento, vamos ficar sossegado aqui, a gente aproveitar. Depois ia começar outro período, assim, de retiro brabo, e a gente falou, vamos ficar aqui, né? Então, todo dia de manhã, na aula do Bhagavad, a gente fazia uma leitura assim, e ficava discutindo sem pressa para acabar. Às vezes ficava 2 horas e meia ali discutindo. Foi muito bacana, durante uma semana. E a gente ficou num verso só, que era o primeiro verso do Bhagavatam, né? E aí a gente ficou discutindo o verso assim com os devotos e foi muito legal. Tinha alguns devotos que estavam visitando a gente, quem morava lá, e tinha os que moravam lá na época.
E tinha devotos lá que tinham natureza intelectual bem simples, assim, não eram intelectuais, né? Mas começavam, né? A gente ali provocando a discussão, e o pessoal começava a conectar isso com alguma coisa que tinha vivido, com alguma experiência que tinha tido, e falava alguma coisa, dava um testemunho, e quando dava o testemunho, aquilo às vezes chamava atenção para um ponto que você não tinha pensado, mesmo com toda a preparação técnica, teológica. Eu lembro que eu e Bhagavan, a gente fez um estudo do que vários acharyas falaram daquele verso, a gente foi apresentando ao longo dessa semana. Mas muitas vezes as pessoas ali tinham reflexões muito simples, mas que traziam alguma contribuição que era muito, muito importante e que não estava ali no nosso estudo técnico, né? Então, assim, não é só esses devotos eruditos que podem iluminar os outros, né? Krishna fala Bhagavad Gita que são iluminando uns aos outros, porque no final dos contos quem ilumina é Krishna mesmo, e Krishna usa qualquer um como seu instrumento, né? Achar que Krishna só vai usar um erudito, intelectual, como instrumento dele é limitar o próprio Krishna. Na verdade, é de querer reduzir Krishna de novo a uma solução intelectual, que não é, né? Então, assim, Krishna usa qualquer um que esteja à disposição dele, né? Então, a gente vai lendo para né, justamente recebendo a iluminação de Krishna. Krishna não vai deixar de atuar por causa das nossas limitações intelectuais, ele vai continuar atuando, né? E revelando, assim, Krishna, a missão dele vai ser cumprida, né? Assim, igual a Arjuna viu lá. A Arjuna viu que ele podia ser um instrumento, não ser, no final Krishna ia cumprir a missão dele de qualquer jeito. Ele ia pegar qualquer um e ia usar como instrumento, né? Então é muito legal isso, assim, né? Todo mundo tem que fazer esse esforço. Não é um esforço intelectual, primeiramente. É um esforço devocional. E segundo ponto, para algumas pessoas vai ser um esforço intelectual também, porque natureza intelectual é parte da criação de Krishna, tem que ser ocupada também para Krishna, mas, né, é primeiramente devocional. É isso então, galera. Então vamos ficando por aqui. É isso então, Nityananda. Isso aí, listo. Então, por hoje, fechou. A gente volta no próximo vídeo da série de hermenêutica e continue acompanhando os outros vídeos aí do Clube do Dharma. Inclusive, agora a gente está postando aqui no canal os vídeos da série que o Nityananda gravou já tem um tempo, na época lá no YouTube, né? Que era o Além do Vedanta, que No tá Facebook. no Facebook, isso, na época do Facebook, Instagram, na época que a gente fazia live por lá ainda, né? Inclusive, série que está inconclusa, temos que retomá-la, mas primeiro vamos postar, né? Tem que postar o que está lá também. Então Para fiquem de olho, é muito incentivar. legal. Agora você vai ter obrigação, vai estar aí tudo no YouTube, vai ter que concluir, não vai poder deixar inconclusa, né? Então é isso, pessoal. Fiquem de olho também nos outros vídeos e a gente volta no próximo mês com mais um vídeo da série de hermenêutica. Então, todas as glórias da Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna.